Vamos lá então, Bianca. Boa noite, tudo bem com você? Eu vou tentar te ajudar aqui da melhor maneira possível para que a gente possa então trabalhar esse assunto de monossílabos. Então, a sua dúvida lá foi a diferença entre um monossílabo átono e um monossílabo tônico. Bom, eu vou falar aqui rapidamente, depois aí eu vou colocar na tela para a gente dar uma olhada nos exemplos para ver se consegue ficar um pouco melhor, tá bom? Mas vamos lá. Primeiramente, a ideia é de monossílabo. O que é um monossílabo? Aquele vocábulo que tem apenas uma sílaba. Até aí tudo bem. Agora, por que um monossílabo átono e por que um monossílabo tônico? Quando a gente diz que um monossílabo é tônico, é porque ele tem independência fonética. O que significa dizer que ele tem independência fonética? Ele não vai se apoiar no vocábulo vizinho, ele não vai se apoiar na próxima palavra. E então, ele vai ser forte. E por ser forte, terminado por A, seguido ou não de S, por E, seguido ou não de S, ou por O, seguido ou não de S, ele merece um acento. Já os monossílabos átonos recebem essa alcunha por não ter independência fonética, apoiar-se no vocábulo vizinho. E mesmo que ele termine por A, E e O, seguido ou não de S, ele não deverá ser acentuado. Agora, como que eu vou identificar isso na prática? E aí eu disse em sala que algumas classes de palavras, por natureza, quando monossilábicas, são átonas ou tônicas. Então vamos só rever aqui rapidamente, ó. Se o teu monossílabo ele for um substantivo, ele é tônico, portanto, poderá ser acentuado. Se o teu monossílabo é um adjetivo, será tônico, portanto, poderá ser acentuado. Então, também sabemos que, se ele for um verbo, ele também vai poder ser acentuado. Já artigos, alguns pronomes, as conjunções, as preposições, o advérbio não antes do verbo, esses são sempre átonos. Então percebe que, se você identificar a classe gramatical a qual pertence ao monossílabo, fica mais fácil de você então tentar identificar se ele é átono ou se ele é tônico. E, no pior de tudo, se não lembrar na hora de algumas classes gramaticais, pronuncie a frase, verifique se ela faz com que esse monossílabo se apoie no próximo vocábulo. Vamos lá então, vamos tentar entender isso daí. Vem comigo, vamos para a tela aí, ó. Tá na tela pra gente aí. E a tela tá dizendo assim, ó: monossílabos átonos não são acentuados, não apresentam autonomia fonética. Então isso é muito importante pra gente, dizer que esse monossílabo átono, ele não o quê? Não apresenta autonomia fonética. Então vamos lá, ó. Ele não apresenta, ou eles não apresentam autonomia fonética. O que isso quer dizer? Que ele obrigatoriamente, ele vai se apoiar no vocábulo vizinho, ele vai se apoiar na próxima palavra. E eles também podem apresentar modificação prosódica dos fonemas. Aí você vai dizer, nossa, meu Deus, mas o que é uma modificação prosódica, professor? Significa o seguinte, vamos dar uma olhada no exemplo, fica mais fácil ao olhar no exemplo aí, ó. E o exemplo está dizendo assim pra gente, ó: o aluno veio de carro, tá vendo? Se você for ler, ó, o aluno, por isso que ele fala da modificação aí, ó, quanto a prosódia dela, quanto a pronúncia dela também, tá bom? Então veja que ele recebe esse valor aqui, ó. Parece que você falou o aluno, tá vendo? Ó, veio de carro, tá vendo? Então parece que você então alterou a prosódia desse vocábulo. Então o aluno veio de carro. Se você for ler essa frase, como é que você não lê assim normalmente, né? Ó, o aluno veio de carro. Não é assim que você lê normalmente. Como é que você lê normalmente? O aluno, tá vendo? Parece uma palavra só. O aluno veio de, ele pode se apoiar junto ao verbo. Ou no próximo vocábulo, que é o carro. Ó, veio, que aqui esse é forte, né? Veio de carro. Tá vendo? Ó, de carro. Então parece uma palavra só, de carro. Sem contar que você tá vendo ali que o O é um artigo e o D é uma preposição. São ambos monossílabos átonos, não possuem dependência fonética, apoiam-se no vocábulo vizinho. Vamos dar uma olhada no outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um outro exemplo aqui característico também pra gente, ó. Eu coloquei assim, ó: o professor. Opa! Então a gente já sabe que esse camaradinho aqui, ó,
ele poderia assumir pra gente o som de U, né? O professor, tá vendo? Ó, o professor, poderia dizer que ele assumiu esse valor, né? E poderia dizer que isso aqui tá com um valor só, como se fosse uma palavra só. Então parece que eu falei o professor, que é, tá vendo? Ó, que é, o professor, que é. Então, parece aqui também, ó, se a gente for parar e ouvir o som, parece que eu falei que e não que, tá vendo? Professor, que é. Então, isso aqui também parece uma única palavra, tá vendo? O som emanado por essa pronúncia parece de uma palavra só. Então, o professor, tá vendo? O professor que é dedicado sempre, tá vendo? Sempre nos ajuda, tá vendo? Então, isso aqui parece uma palavra só. Sempre nos ajuda. Não é nos ajuda, né? Mas, se você quiser, sempre nos ajuda, ó. Sempre nos ajuda. Também me dá esse valor, né? Esse valor prosódico aí, ó. Parece que eu tô falando nos ajuda, tá vendo? Nos ajuda a estudar, tá vendo? Ó? A estudar. Então, nos ajuda a estudar. Não é nos ajuda a estudar. Então, é nos ajuda a estudar. Então, parece também que isso aqui é uma palavra só, tá vendo? Então, moçada, aproveitando aqui então, porque pode ser que mais alunos aí assistam ao vídeo. Então, moçada, a ideia, o valor que traz pra gente aqui, parece para nós aqui uma palavra só, né? Esse a estudar. Então, moçada, temos aí, ó, algumas proposições pra gente, algumas classes, ó. O artigo, então, o, a, os, as, uns, umas, ok? Então, artigo, monossílabo átono. Pronome oblíquo, ó o nome. Pronome oblíquo, ele já fala aqui, ó. Pronome oblíquo, o quê? Átono, olha aí, ó. Pronome oblíquo átono. O, a, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, o me, o te, o se, o lhe, o vos. Todos esses pronomes aí são pronomes oblíquos átonos, portanto, não merecem acento, vão se apoiar no vocábulo vizinho. O pronome relativo que especificamente, tá vendo? Ó? O pronome relativo que especificamente. Preposições monossilábicas, que não são tônicas para nós aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, o a, o com, o de, o em, o por, o sem, o sob. Então essas preposições são também o que para nós? Elas são átonas, vão se apoiar na próxima palavra, no próximo vocábulo. Conjunções, ó, aditiva, e, nem, adversativa, mas, alternativa o que pode ser conjunção integrante, e aí vem as reticências ali, né? Várias outras conjunções monossilábicas, por gentileza, né? E os advérbios, encerrando aqui com os advérbios, né? E no caso aqui é o advérbio especificamente, é o advérbio não antes do verbo. Então, esses elementos aí vão ser classificados para nós como monossílabos átonos. E aí, vem comigo de volta aqui, vamos lá. E aí, Bianca, deu para esclarecer um pouquinho melhor aí o que é um monossílabo átono? Qual é essa ideia de se apoiar no vocábulo vizinho? Espero que sim. Mas, vamos lá, vamos agora ver mais um exemplo de suma importância e também falar sobre o monossílabo tônico. Vem comigo, vamos lá. Beleza, então, tá na tela aí pra gente e tá dizendo assim, ó, cuidado. O que significa esse cuidado aí, ó? Eu tô ali com 3 exemplos dizendo assim pra gente, ó. Você estava pensando em que? Ela tem um que de mistério. Que? Você não viu? O que a gente consegue entender dessa sequência aí agora? Vamos lá, ó. O que eu consigo entender dessa sequência? Primeiramente, eu estou com um que. Esse que eu tô vendo aqui, ó, o que esse que é? Moçada, esse que aqui, ó, ele é um pronome interrogativo. Pronome interrogativo. E esse pronome interrogativo, que também é um pronome indefinido, a gente sabe que ele é átono. Ele deveria apoiar-se em um vocábulo vizinho, mas aqui, chamo bem a atenção, ele está no fim de frase interrogativa ou depois de uma pontuação de uma frase interrogativa, terminando aí nessa frase interrogativa. Moçada, esse que tem que ser tratado como tônico, por isso que você está vendo ali o acento circunflexo nele. Tudo bem? No segundo exemplo, ela tem um que. Opa! A gente já aprendeu que esse um que a gente está vendo aqui, ó, ele é um artigo. Se ele é um artigo,
O que ele está fazendo com esse que vem depois dele? Está substantivando. Opa, então se ele o substantiva, agora ele se torna tônico e, portanto, por se tornar tônico, ele tem que ser o quê? Acentuado. Então tá aí esse que ser acentuado também. E depois eu tenho o que como interjeição. Tá vendo lá no início da frase lá, esse que funcionando pra gente como interjeição. Toda vez que acontecer isso também, esse que deve ser tônico e acentuado. Agora sim, né? Conseguimos abarcar também essa ideia do que é átono, podendo se transformar em tônico em situações específicas. No caso aqui, o que, pronome interrogativo no fim de frase. O que poderia ser um pronome, uma conjunção, mas ele está substantivado. E o que funcionando para a gente como interjeição. Todos esses ques que eu falei deverão ser acentuados, inclusive esse da frase que eu acabei de falar. E finalizando para a gente aí agora o monossílabo tônico. Então veja, se eu voltar aqui rapidamente, eu falei de artigo, falei de pronome oblíquo átono, falei de pronome relativo que, falei da preposição, falei da conjunção e falei do advérbio não antes do verbo especificamente. Quem eu não mencionei aqui? Então observe, eu não mencionei substantivo, eu não mencionei adjetivo, eu não mencionei numeral, eu não mencionei aqui verbo. Opa, então voltemos para cá. Se o meu monossílabo for um substantivo, ele será tônico. Se o meu monossílabo for um adjetivo, ele será tônico. Se o meu monossílabo for um numeral, ele será tônico. Se o meu monossílabo for um verbo, ele será tônico. Portanto, se ele tiver aquelas terminações ali, ó, né, deixa eu até fechar aqui, porque eu tinha aberto aqui, ó. Se ele tiver essas terminações aqui, ó, a, as, es, os, então todos esses monossílabos deverão ser acentuados. Então eu estou vendo aqui, ó, ma com acento, mas com acento, traz com acento, pés com acento, mes com acento, só com acento, sós com acento, pôs com acento. Então, todos esses elementos. E aqui eu estou vendo, então, a ideia de advérbios, né? Ou adjetivos aqui no caso, né? Porque eu digo assim, ele não é uma pessoa má, tá vendo? Esse má que você tá vendo aí é qualificador. Então, ele é um adjetivo, ok? Aquele traz que você tá vendo lá, ó, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Traz é uma preposição, só que neste caso, esta é tônica e deverá ser acentuada. Pés, substantivo, mes, substantivo, só no sentido de sozinho, adjetivo, pôs é verbo. Então, moçada, eu posso também ter aqui, por exemplo, ó, faltou dizer aqui, ó, se você quiser, a pessoa falou de numeral também. Sim, eu posso colocar aqui, ó, o numeral 3, tá vendo? Então, por que que esse 3 aí é acentuado? Porque ele é um monossílabo tônico. E por que ele é um monossílabo tônico? Porque ele é um numeral. Beleza? Vem comigo então, vamos encerrar esse conceito aqui. Vamos lá. Beleza então, Bianca? Espero que você tenha gostado aí dessa resolução, dessas explicações. Coloca nos comentários aí da sala virtual se ainda ficou alguma dúvida. E aquilo que eu falei para você lá na mensagem. Quando você tiver uma dúvida que você queira uma rápida resposta, coloca aqui na sala virtual onde eu estou postando essa sua dúvida. Às vezes na mensagem lá eu demoro um pouco para ver, mais do que na sala virtual, porque quando você coloca aí a dúvida dos alunos, eu sou avisado via e-mail e aí meu celular já me avisa, ok? Muito obrigado aí pela sua dúvida, é sempre um prazer ajudá-los, um prazer ajudá-la e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.